Continue o texto, Salles. Vamos chegar na parte do centro de Paulo, vamos lá. Versículo 29. E os discípulos terminaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando os anciões por mão de Barnabé e Saulo. Ok. Cadê a profecia dele para Paulo? Ué, dá continuidade. Quer que eu fale aqui, Bora. ó? Vamos embora. Bora. Vocês estão vendo que ele não sabe, né? Olha só. Vou abrir para você aqui agora. Você está na profecia, no capítulo 11. É para Paulo. Vá para o capítulo 21, Salles. Vamos embora. Vamos lá. É o versículo 10. Vamos ler. Que é a parte que Paulo, Ágabo vai tirar o cinto, vai dizer, se tudo, ele vai descer. Ele vai assim mesmo. Vai lá. Ué, se cumpriu. O problema não é se cumprir. Ágabo aparece 2 vezes no Novo Testamento. Somente no livro de Estávamos falando de ministério, Paulo, dom, profecia, Ágabo. Conexão de textos, coisas que você precisa aprender. Atos 21, Salles. Vamos ler. E você falou que pastor não poderia ser, se eu fosse profeta, eu não poderia ser pastor. Efésios vai dizer seu assim, dom de profecia não te estabelece como pastor. Paulo não estabeleceu nenhum profeta como pastor de igreja. Paulo só estabelecia presbíteros, anciãos, profeta, quem tem dom de profecia, melhor assim, não administra, não tem moral nenhuma para administrar a igreja, à luz da Bíblia. Amigo, pelo amor de Deus, por favor, pastor não é um sacerdote? Paulo não era profeta, a igreja é sacerdócio, Paulo não era sacerdote, Paulo era apóstolo. Texto, Atos 21. Vamos ler. Mas você pegou, né? Samuel, sacerdote, juiz e profeta. Não tem como? Você está no Antigo Testamento, cara. Bora para a Bíblia. Novo Testamento. Cartas, Atos para a igreja. Então, apaga todo o Antigo? Então deixa de pregar o Antigo. Não precisa. Ô, Salles, eu vou te ensinar a interpretar o Antigo Testamento. Só é válido no Antigo Testamento aquilo que o Novo lança à luz. O que Jesus disse do Antigo, o que os apóstolos disseram do Antigo, aí serve para nós. O que não é lançado luz pelo Novo no Antigo, aí, meu irmão, não é para a igreja. Vocês gostam de isolar textos de vitória do Antigo Testamento para tirar oferta, para ganhar dinheiro do povo, para lotar a igreja, para fazer campanha de envelope, corredor de fogo, porta da prosperidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Dos 21, Salles. Agora deixa eu falar uma coisa de coração. Alguma que você, desculpa a palavra, caga pela boca. Por você não ser pastor, você não sabe que as igrejas... Eu não pago. Pastor de igreja? Presidente? Pastor de igreja, presidente, irmão. Ou você está debaixo de uma cobertura? Eu não tenho ajuda de ninguém, não. Você não está debaixo de cobertura? De homem, não. De Deus, sim. Eu não estou debaixo de uma... E o que é cobertura? Eu tenho um pastor, Salles. Então, pronto, eu me submeto a uma liderança. Eu não tenho ajudinha por mês, não. Ô, Salles. Você trabalha de quê? Você trabalha de quê, Salles? Você vai voltar para o texto de Atos 21? Porque você já fugiu de 1 Coríntios 12. Pô. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa aqui só para a pessoa entender, que eu acho muito interessante. Só um texto, meu amor. A Luana está querendo trabalhar. Só de uma... querendo só um texto. Bora lá. Então, você não quer o texto, eu vou expor o texto. O pai do aluguel, meu amigo. Vai descer um anjo do céu com uma maleta. Rapidinho, só vou expor um texto. A Luana está preocupada. Calma, meu amor. Ele é meu irmão. Fica preocupada, não. Depois ele me ama no final. Fica chateada, não. É o meu jeito de falar mesmo. Tá brigando, não. Salles, eu só vou te... Bora, deixa eu ser direto. Só vou te ofender, assim, publicamente, até pregando, se você ofender a igreja, como esse povo fez. Várias vezes até aqui você cuida de gente. Várias vezes. Você é pastor de igreja, você cuida de gente. Deixa eu falar. Porque é o meu jeito de liderar. Mas eu não... Em nenhum momento eu te ofendi, entendeu? Eu, em nenhum momento te ofendi. Sim, sim, em nenhum momento, eu sei.
Então, e o que eu falo para você... Atos 21, cara, Atos 21, os irmãos disseram, deixar até de forma profética, o que você trabalha, para ver se o que você trabalha te dá a rentabilidade para você ter o que você tem. Você está aí dentro de um lugar, você tem uma vida, mostra a tua casa hoje, faz um vídeo ao vivo, aproveita o ao vivo aí e vai andando pela casa. Anda pela casa para mostrar toda a nossa casa por dentro. Eu quero que você fale o que você trabalha, para ver se a minha esposa já fez isso, para você estar falando alguma coisa, porque eu falo, eu peço oferta, Salles, eu peço bíblico, eu não peço oferta, Salles, eu tenho meus livros, eu tenho meus cursos, Salles, eu sou professor de teologia, Salles. Eu estudei para isso. Então, tá, meu amor, vou ler o texto. Minha esposa falou que meu texto. A minha casa é um milagre, Salles. Eu te dou números ouvindo. A minha não. A tua é milagre. A minha não. Deus não faz milagres, Salles. Fala agora. Aí você acabou de falar você agora. disse que não estava me ofendendo e agora está querendo que eu mostre minha casa. Eu mostro. Minha falou, esposa já contou o testemunho da casa. O profeta de não sei o que eu fico pedindo dinheiro para não sei o que, papapá. Acabou de falar. Vocês acabou de falar. Usam vocês, profetas, ou que têm dom de profecia, as pessoas do seu perfil, do seu ministério, que se identificam contigo, fazem isso. Usam textos isolados do Antigo Testamento. É você que está generalizando. Você está jogando para mim. Eu estou generalizando. Os profetas do seu perfil fazem isso. Por quê? Usam os textos do Antigo Testamento para fazerem campanhas de ofertas, tal, que não tem nada a ver com o texto bíblico sagrado para a igreja. Então você me fala aí, qual dia, qual hora, qual data, o que eu falei? Rebate aqui, eu falei várias coisas. Ô, Salles, você e sua turma é assim, Salles. Eu e minha turma, meu amigo, a minha turma é a minha igreja. Eu quero botar o carregador aqui para a gente comentar o texto que você disse que eu não sabia. O Gustavo Lima tem um cover que imita ele, mas não canta igual a ele. O Neymar tem um cover que imita ele, mas não joga com ele. Me imitar não quer dizer que tem a minha visão, não. Tem muitos aí que eu reprovo absurdamente. Ô, Salles. Que imita a barba, que imita o cabelo, que imita as coisinhas, mas não tem quem tem dom de profecia é totalmente o temor. O cara aprender com você a pastorear, tudo bem. Em Atos 11, em Atos 21, a igreja profetiza para que Paulo não vá, porque eles amavam Paulo. E existem profecias que nascem do sentimento das pessoas. Eles tinham amor por Paulo. E Paulo desobedeceu. Os discípulos de Tiro, Ágapo, disseram em forma até profética para que Paulo não fosse. É uma profecia. Paulo simplesmente foi. Eu vou encerrar agora. E arrebentaram, ele se cumpriu. 12, e agora você foge de Atos 21. Então é o seguinte, Paulo vai, independente das profecias que ele recebeu, por quê? Porque para Paulo, o dom de profecia não tem o mesmo peso da palavra de Deus escrita. Ou seja, a prioridade, Salles, são as escrituras. Sua igreja meu amor, se eu não faço a Bíblia, se eu não amar a palavra, não pelas eu prego uma hora, eu faço uma live de 40 pregando uma mensagem diferente, não é estudada em computador, tablet, Google, não. Mensagem totalmente diferente, revelada pelo Espírito. Então eu amo a palavra, você nunca vai me ver, nunca, falando não é a palavra. Passa céu e a minha palavra. Não foram. A tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é a palavra de visão. Conforme a profecia do capítulo 21, não foram os ímpios que fizeram como foi anunciado o mal. Capítulo 21, versículo 10. Demorando alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, os judeus vão te ligar em Jerusalém. Que versículo te acompanhar? Te acompanhar? Pegarão nas mãos dos gentios. Paulo simplesmente vazou. Paulo não deu ouvido ao desejo profético de que ele ficasse ali parado. Olha só, a profecia foi até correta a respeito do que ele viveria, mas não foram os judeus que amarraram, conforme
Voltando. Não foram os judeus que o amarraram, conforme ele falou. Foram os romanos. Se cumpriu, falou, não se cumpriu o que seria. O problema de não ouvir a palavra profética, que inclusive Paulo não ouviu, mas queria que Júlio ouvisse. Quando Paulo estava no navio, que falou com Júlio, e estava com 276 presos, que era o centurião, ele falou, vai ser perigosa a viagem. Paulo estava falando mesmo assim, ele preferiu ouvir o que... Para falar para você que eu ia falar em 1 Coríntios 12 a 14, e por que eu estou usando o texto de Ágabo? Primeiro, 1 Coríntios 12 a 14, o dom de profecia é para edificação da igreja. Não... Edificar, exortar, consolar e encorajar. Os dons servem para isso, a igreja. O único dom... Tudo isso edifica... É o dom de língua, caso Salles, não há... tudo isso edifica a igreja. Salles, tudo isso edifica a igreja. Entendeu? Sim ou não? Tudo isso edifica a igreja. Toda vez que você falou sobre o seu dom de profecia, você citou incrédulos. 1 Coríntios, do capítulo 11 ao capítulo 14, os dons são na igreja, para a edificação da igreja. Pronto. Primeiro... Não, senhor. Porque como é que no capítulo 4 Jesus está falando para uma samaritana? Paulo vai dizer, ó, eu vou terminar aqui. A samaritana já tinha noção de adoração. Você está Pedro e João. Deus está mandando entrar na casa do filho que quer batizar. A samaritana já tinha noção de adoração. Ela puxa o assunto sobre adoração em João 4. Não estamos falando de incrédulos. Deixa eu fazer o segundo ponto. Segundo ponto, de Ágabo. Ágabo. Minha última fala, eu só vou ficar ouvindo até o final. Você está falando que não está falando para incrédulo. Eu acabei de ler, tu já voltou várias vezes na tua própria palavra na live, pô, tá salva. Olha só. Você falou que não é para incrédulo a profecia, é só para a igreja. Se Paulo vai se houver línguas estranhas, que é amigo, se houver línguas estranhas, se houver línguas estranhas, os incrédulos e doutos acharão que estão loucos, mas se houver profecia, o segredo do coração deles serão manifestos. Se prostrarão. E o resto serão de fato no meio de vós, amigo. No meio de vós, tá? Ímpio. Tá. Salles, o ímpio acontece... Eu sou pentecostal, Salles. Eu acredito. Não, você falar que uma hora você erra, não é feio. Você está há uma hora tentando ler, achar e encontrar. Eu tô aqui, ó. Isso não é uma briga, é minha maneira de falar assim. Mas assume, porque errou uma vez, você não errou em nada. É porque eu só quero abrir a Bíblia. A profecia de Ágabo, conforme você disse, em 11 se cumpriu. Mas eu estou falando dele para Paulo, não dele para a igreja. Para Paulo está em Atos 21. Eu te provei. Não foram os judeus que amarraram, foram os romanos. Então, que lá? Eu vou seguir teu pensamento. Se o teu pensamento está certo, então a Bíblia diz que água doce e amarga não pode ser da mesma fonte. Bênção, maldição, que comunhão tem luz com treva. Como é que o cara profetiza para Paulo, Paulo recebe a profecia? Pergunta, você coloca uma cantora que nem se converteu para cantar no seu púlpito. Que pessoa que cantou? A igreja. Meu amigo, se eu fosse botar no altar só quem merece, nem tu pregaria aqui. Eu falei altar, é público, não existe altar, tá? Agora, sabe o que seria feio? Sabe o que eu seria feio? Eu colocar ela no altar. Sabe o que seria feio? Ela colocar ela no altar, falar a música popular. É feio. Ela cantou louvor. Velho, não. Você falou que é palavra. Você é carioca? Sou carioca. Eu sou nordestino, então é dois bravos no jeito de falar. 14, 24. Se todos profetizarem, porque ele estava colocando a profecia acima das línguas faladas sem interpretação, né? Se todos profetizarem e algum... Tu foi para onde agora? 14, 24. 1 Coríntios. Não, estava em Atos ainda. Vai, 1 Coríntios, capítulo? 14, 24. Vai, 14, 24. Se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. É possibilidade. Os segredos do seu coração, do ímpio, né? Do indouto, do que não